tendo que voltar, né, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas sobre essa história aí da Tamires, tá? Eu te falei algumas coisas sobre o processo ali ter algumas datas e algumas coisas mais inconsistentes, tá bom? Mas isso em si não invalida em nenhum momento a palavra dela, tá? O que ela sentiu, o que ela disse que sentiu e tal, isso aí não invalida, não vai ser invalidado pelo que ela falou. Mas enfim, a gente precisa esclarecer, porque agora a gente já tem mais elementos sobre o que aconteceu aí com Tamires e essa história. Então eu vou esclarecer aqui para vocês, tá? Porque eu vi muita gente aí nos comentários, vi muita gente em outras redes sociais também reclamando aí, que exigindo provas da Tamires, exigindo coisas da Tamires aí e tal. Então vamos lá esclarecer algumas coisas. Porque talvez, né, muita gente não consegue compreender como é que a justiça funciona, como é que as coisas andam, né? Vamos lá entender isso, né? Eu fico pensando assim, porque muita gente aí na defesa cega do Davi, na defesa cega das atitudes dele, esquece que o programa já acabou. Então, o Davi, ele basicamente, ele tá numa situação que ele próprio se colocou. O cara se colocou nisso aí. Não adianta a gente também dizer e passar pano na cabeça dele, achando que ele próprio ali está sendo perseguido. Ninguém está perseguindo o Davi, ninguém está fazendo perseguição contra ele. Mas não dá para negar que a sua vida pós-BBB tem sido um desastre. A gente até vê poucas coisas positivas que ele fez desde então. Mas não tem como a gente negar que desde ali da segunda semana de julho até aqui, quase um mês, o Davi tem tido momentos bastante ruins na caminhada dele. Ruins mesmo. E assim, a gente não sabe a intimidade, o que leva o Davi a tomar essas atitudes. A gente realmente não sabe por que o Davi está agindo dessa maneira. A gente realmente não sabe o que leva ele a agir dessa maneira. Mas a gente precisa comentar aí alguns detalhes sobre essa história que envolve aí o Davi, essa história que envolve aí a Tamires. Porque sim, gente, a situação não é exatamente o que os fãs do Davi estão achando que é. Os fãs do Davi estão exigindo aí que a Tamires prove algumas coisas, estão exigindo aí que a Tamires prove, faça várias e várias coisas que ela já fez, né? Enfim. Vamos lá entender um pouco isso, né? Porque hoje eu juro pra vocês, eu fiquei espantado de ver como o Davi saiu das páginas de entretenimento e foi direto para as páginas policiais. Eu jamais imaginaria isso do Davi. Jamais imaginaria que eu veria isso acontecendo com ele. Até porque a gente que cobre entretenimento e tal, a gente faz isso porque a gente espera ver que as pessoas que a gente cubra sempre ficam por aqui, nessa área do entretenimento, sempre fiquem por aqui, mostrando o entretenimento pra gente, entregando entretenimento pra gente. E não saindo disso, saindo como a própria moça aí do Cidade Alerta colocou, saindo desse escopo da fofoca, do entretenimento e indo para as páginas policiais. E indo para a justiça. Eu nunca imaginei que eu ia ter que falar sobre isso aqui. Eu nunca imaginei que eu ia ter que trazer uma história do Davi, do mundo do entretenimento, de uma fofoca para o mundo da justiça. Nunca imaginei que a gente ia ter que falar sobre isso. Porque isso aconteceu aí mesmo. Essa repórter aí do Cidade Alerta, ela estava mostrando ali partes da sentença, a mesma sentença que a gente leu, tá? A mesma sentença ali, que tem alguns relatos que eu já mostrei ali, os detalhes são estranhos e tal, mas, gente, vamos considerar que o seguinte, juiz nenhum defere algum pedido que é feito a ele sem ter provas. Não existe juiz que defira qualquer sentença, qualquer tutela, qualquer coisa, urgência, habeas corpus, o que for, sem ter algum tipo de prova ou elemento probatório que sirva ali para dar base ao pedido. Não existe isso. A justiça não trabalha no achismo, a justiça trabalha com provas.
Então a Tamires já provou o que ela precisava provar perante a justiça. Agora cabe ao próprio Davi provar a versão dele, se ele de fato agiu ou então se estão agindo de má fé com ele. Tá? E foi exatamente isso aí que aconteceu. Eu jamais imaginaria que eu veria isso no Cidade Alerta. Eu jamais imaginaria. Porque os fãs de Davi esperavam vê-lo no programa próprio, porque ele passou o tempão dizendo que teria um programa próprio. Mas agora estão vendo ele aí no Cidade Alerta. Esperavam ver ele na Fazenda, estão vendo ele no Cidade Alerta. E olha, vou ser sincero para vocês, né? O pouco que a gente sabe, né? Porque a gente não tem acesso aos autos do processo. Isso aí corre em segredo de justiça, não tem como a gente saber. O que a gente sabe é a sentença, né? Que a gente viu, que a gente tem ali. Alguns tiveram acesso à sentença completa, ao documento completo ali, com toda a defesa que o juiz deu ali e a sentença final do juiz, tá? Eu não tive acesso a esse documento, tá? Eu procurei agora, tentei entrar em contato com alguns colegas, ainda não consegui resposta com relação a isso. Mas isso não impede da gente ver o que outros colegas já fizeram ou falaram sobre isso. E é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Porque saíram mais 2 matérias sobre isso, sobre o que aconteceu aí com o Davi e o que aconteceu aí com essa história toda. Primeiramente, né, vamos lá entender o que é uma medida protetiva. Vamos tentar entender primeiro o que significa essa medida protetiva, os detalhes que envolvem uma medida protetiva, o que significa isso, tá, gente? Então, vamos lá. Uma medida protetiva, ela é dada para uma pessoa no âmbito ali, rapidinho, deixa eu só colocar a imagem aqui para vocês. Uma medida protetiva, ela é dada a uma pessoa, especialmente a uma mulher, porque ela se trata da Maria da Penha, quando ela se sente ameaçada de agressão e violências. A Lei Maria da Penha define vários tipos de violência que são incluídas no escopo ali de agressões. O que são essas agressões ou violências? Violência física, violência psicológica, violência doméstica, violência financeira, violência patrimonial e outras tantas aí que envolve, ou seja, que envolve uma pessoa obtendo poder sobre a outra. Enfim, essas medidas protetivas são dadas exatamente para que a pessoa que é vítima da situação consiga ali se proteger e manter um certo afastamento lá de quem está lhe causando esse problema. Nem sempre as medidas protetivas são eficientes. A maioria das vezes elas são, mas nem sempre são. A gente tem que falar sobre isso, né? Porque a Glória Pérez postou ali, né? Eu tenho que mostrar aqui a Glória Pérez respondendo essa situação do Cidade Alerta, né? Vamos lá mostrar o X da Glória Pérez. A Glória Pérez falou o seguinte ali, quando saiu essa notícia. Ela disse assim, o porquê dessa medida protetiva. Ela perguntou assim, ele vai se mudar para Bahia? Ela vai se mudar para Bahia? Ela tá indo embora para Bahia, né? Rapidinho, vamos lá mostrar aqui a história. Vamos lá mostrar a resposta da Glória Pérez a essa coisa do Cidade Alerta aí. Tô mostrando aí para vocês. Olha aí o que disse a Glória Pérez. O X aí, o que está dizendo o X da pessoa. Davi vira destaque do Cidade Alerta após Tamires pedir medida protetiva contra o ex-BBB. E aí a Glória Pérez responde, ela está se mudando para Bahia? Uma medida protetiva não precisa de você necessariamente estar no mesmo estado. Medida protetiva independe do estado, independe ali. Medida protetiva, ela é, como o nome diz, algo para proteger alguém. Medida protetiva serve exatamente para proteger, independente de onde você esteja, tá? Independente do que for. Então, foi só para isso que ela pediu a medida protetiva, tá? Mas, para muita gente que duvida sobre esse processo, ele existe, ele foi protocolado no Tribunal de Justiça da Bahia, tá? Porque muita gente está pesquisando ali no Tribunal de Justiça do Amazonas. Não, ele foi protocolado, o processo, tá? A Tamires processou o Davi contra a violência doméstica.
tá lá, né, a Folha de São Paulo, para quem ainda não viu, tá? Existe um processo ali do Davi contra a Tamires. Existe esse processo. Você pode pesquisar, se você tiver ali uma certa paciência para olhar. Vou mostrar aqui para vocês. Você pode ir lá pesquisar, você pode ir lá ver, mas tem lá os dados de Davi e Tamires nesse processo. Você pode ir lá verificar. Esse processo está sendo protocolado ali no Tribunal de Justiça da Bahia. Você pode ir lá ver, você pode verificar, você pode dar uma olhadinha aí nesse processo, você pode ver o que você quiser aí, tá? Tem o número do processo, vamos colocar, vamos mostrar aí o print de tudo. Você pode dar uma olhadinha lá, você pode dar uma pesquisada lá, você pode se certificar aí do que vem a ser esse processo, tá bom? Você pode fazer aí, porque eu sei que muita gente vai questionar, tá? Tá aí o processo, TJ Bahia, violência doméstica contra a mulher, direito penal, intimação, objetos de cartas e outras coisas. A informação que vocês queriam saber. Tá aí, o processo existe, tá? Embora a sentença do juiz tenha sido lá no Amazonas, uma coisa não tem necessariamente dependência só da outra, tá? O processo que Tamires moveu contra Davi na Bahia, ela moveu por outras razões que não estão só ali no escopo da medida protetiva. A medida protetiva foi feita ali pela Tamires na Delegacia da Mulher no Amazonas para se proteger de toda essa situação, tá? Única e exclusivamente para isso. Mas não necessariamente a medida protetiva tem a ver diretamente com esse processo todo. Está ligada, mas não necessariamente tem a ver. Pode ser que sim, a medida seja revogada e o processo continue, tá? Mas uma coisa não tem necessariamente direta ligação com a outra. Foi feito o processo na Bahia porque, obviamente, o Davi reside na Bahia, em Salvador. Por isso que foi feito lá. Então, vamos entender melhor o que significa aí as restrições que o Davi vai passar a partir de agora. Os detalhes que ele vai sofrer a partir de agora. Quais são as consequências que o Davi tem? Campeão da última edição, vamos mostrar aqui para vocês, né? Acho que vocês não estão lendo aí, mas vamos mostrar aqui junto com vocês. Davi Brito, campeão da última edição do Big Brother Brasil, saiu com o nome em alta junto ao público. Hoje, no entanto, o atual influencer não sai da boca do povo por motivos bem diferentes daqueles de antes. Agora, vamos lá. A mais recente é a polêmica envolvendo Davi. Na noite dessa sexta-feira, circulam rumores de uma medida protetiva concedida a Tamires Assis, ex-namorada do baiano. Com acesso aos autos, descobrimos que ela foi considerada vítima de violência psicológica e ameaça por parte de Davi. Os fatos aconteceram durante o breve romance iniciado no São João da Tai, no Maranhão. No documento, o ex-BBB foi apontado como uma pessoa ciumenta e que tentou controlar a vida da ex nos menores detalhes. A medida foi concedida após, em 15 de julho deste ano, o ex-motorista de aplicativo fazer uma chamada de vídeo com Tamires, embriagado, e exibindo uma arma de fogo. Na ocasião, ele teria feito ameaças e então, ela tomou essa atitude. Depois do evento veio o episódio em que o Davi viralizou com o uso de uma imagem exibindo um termômetro para indicar uma suposta febre. Na ocasião, ele foi acusado de ter apresentado um comportamento agressivo, instável e controlador. Após o episódio, a exposição de Brito em cima de Tamires desencadeou em uma série de desenfreados de ataques virtuais para cima dela, em especial, A medida protetiva foi concedida e se deu no contexto da Lei Maria da Penha, onde a violência doméstica e familiar contra a mulher é feita, tá? Com ela,
Davi não pode chegar a menos de 300 metros de Tamires, devendo não fazer qualquer contato com ela, até mesmo em mensagens de texto. Como uma arma de fogo foi relatada no processo, Davi Brito também teve suspendido o item conhecido pela lei como artefato. Este é o mais recente episódio envolvendo o rapaz desde a saída do reality, que não deixa a mídia para o seu azar, sempre por motivos bem ruins, tá? Isso aí foi o que disse a Fábia. E eu já tinha falado no vídeo anterior aqui do canal sobre alguns detalhes dessa medida protetiva aí que envolvem a Tamires, especialmente aí com relação às datas, tá? Eu achei estranho o fato dessa chamada ter acontecido no dia 15 de julho e no dia 16 ela ter ido viajar para Salvador para encontrá-lo, e até mostrei lá os vídeos lá, tanto do Davi quanto dela, voltando e tal. Eu achei estranho isso tudo, mas enfim, algumas coisas a gente tem que considerar aí como verdade, porque ela disse que ela tem provas. Então, como ela tem provas sobre isso, aí a coisa se encaminha para algo mais sério. Porque prova perante a justiça conta, e conta muito mais. Então, depois de tudo protocolado aí, como é que ficou essa situação toda que envolve a Tamires? Então, vamos lá, né? Como nós não temos acesso a todo o processo aí, a sentença e tal, eu tenho aqui um X do Perline, que ele postou há pouco mais de uma hora, e ele dá uma dimensão do como foi que as coisas aconteceram aí no processo, tá? Então, vamos lá ler o que foi que ele falou. Inclusive, tem uma resposta minha aí para ele. Vulnerabilidade. No caso em tela, além da palavra da vítima, que por si só já possui relevante valor probatório, conforme o referido protocolo, a autoridade policial incluiu as folhas 16 prints de conversas entre as partes, realizadas por vídeo e texto, o que corrobora e reforça substancialmente os argumentos apresentados pela requerente. Esta evidência adicional não apenas valida o relato da vítima, mas também proporciona uma base documental que sustenta a verossimilhança de suas alegações, fortalecendo assim a necessidade de concessão de medidas protetivas pleiteadas. E aí ele cita aqui no X dele. Sobre o caso de Tamires com Davi, eu tive acesso ao documento completo da sentença. E tem um detalhe, ela apresentou prints, e isso acelerou a decisão da justiça em conceder a medida protetiva a ela. Ou seja, existem provas. Então, tá aí o que vocês também queriam saber, tá? Porque todo mundo ali tá perguntando se isso é uma sentença mesmo e tal. É uma sentença ainda que muita gente queira entender, né? Porque sentença normalmente acontece em caso final, porque o juiz tomou uma coisa final. Não, gente, sentença é uma decisão do juiz, tá? Sentença é uma decisão do juiz, não é necessariamente uma coisa final, uma decisão final da justiça. A decisão final da justiça é um veredito. Ainda não é um veredito, é uma sentença, é uma decisão que um juiz tomou. Não é um despacho, porque normalmente despacho ali é o juiz dando ordem para que seja feita alguma coisa para que ele possa deferir uma sentença, tá? Sim, né? Eu tive noções de como o direito funciona. É assim mesmo, tá? Então, o que aconteceu aí foi, o juiz deu uma sentença que concedeu uma medida protetiva contra Tamires. E diferente do que muita gente pensa, o processo foi protocolado no dia 20 de julho. Não foi feito na celeridade, porque todo mundo está achando que ela fez isso aí rápido. Não, isso foi feito no dia 20 de julho. E esta medida protetiva foi concedida no dia 29 de julho, essa semana agora, tá? E só veio a conhecimento do público esta sexta-feira, dia 2 de agosto. Então já vinha esse processo sendo feito antes. E esse processo aí só mostra que, sim, existem coisas muito mais complicadas que envolvem esse processo e esse caso todo aí.
A mãe do Davi respondeu a tudo isso. Ela disse para o jornal Extra que a Tamires vai ter que provar o que ela está falando, que o Davi nunca teve uma arma de fogo, que a Tamires tá querendo fama em cima do Davi e tal, e que agora ela vai ter que mostrar todas essas provas, vai ter que provar que o Davi tinha arma e tal. Só que aí, assim, se a Tamires já mostrou os prints, os vídeos e as fotos que ela tem de tudo isso, me parece, né, que o juiz já se viu bastante convencido de que isso realmente aconteceu. E se isso realmente aconteceu, né, gente, então me parece que a Tamires não tem mais o que provar. Me parece que a Tamires agora só precisa deixar o processo correr ali na justiça e o Davi vai ter que agora entrar ali com o prazo para ele próprio se defender. E aí ele vai ter que provar que sim, se a Tamires tem o print ali, o vídeo, aliás, que isso é o que conta bastante, inclusive. Se a Tamires gravou a chamada onde o Davi teria feito a tal ameaça, me parece que é o que ela fez, se ela gravou essa chamada, o que vai acontecer? Ele vai ter que provar que ele não fez essa chamada, aí fica meio difícil. E aí, caso ele realmente tenha feito a chamada, e caso ele tenha falado o que ele falou, aí fica complicado, inclusive, ele se defender numa situação dessas. Vai ter que ali acabar entrando em algum acordo, em alguma situação do tipo. Embora eu acho que não tenha acordo nesses casos, né? Eu precisaria estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, eu não tenho acesso aos autos, eu não posso opinar mais do que eu estou falando. O que eu acho que vai acontecer agora? Davi, ele tá tentando culpar os outros pelos seus problemas. Tá tentando dizer ali, né? Porque vamos mostrar de novo o que o Davi falou hoje, né? Vamos mostrar de novo o que o Davi disse ali, que todo mundo ali, que as pessoas estão querendo... Deixa eu pegar aqui o story que o Davi postou hoje, rapidinho. Deixa eu achar aqui o story do Davi. Rapidinho, achei aqui o story do Davi. O Davi, inclusive, vamos reler essa história aí do Davi, porque eu quero comentar algumas coisas que o Davi falou nessa história, eu quero comentar algumas coisas que o Davi disse nessa história aí, tá? Eu quero comentar com vocês isso aí, porque assim, me parece que o Davi, ele meio que não tá querendo aceitar a própria responsabilidade dele sobre os atos que ele mesmo fez. Vamos lá, né? Vamos lá entender aí, vamos reler aí o que o Davi disse nesses stories. Olha só. Olha aí o que o Davi disse nesses stories, né? Eu tô com o celular aqui, eu também vou acompanhar com vocês. Boa tarde. Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Se estou passando por aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar, a amizade também e vida que segue. Agora, levantar uma acusação dessas contra a minha pessoa, isso não existe. A internet hoje está cada vez ficando pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. Agora fica nítido que isso é para me derrubar, mas não vai, bebê. Deus está comigo. Só essa parte aí, vamos comentar rapidinho. O grande problema é que o Davi, ele basicamente, eu acho que ou ele não entendeu o que aconteceu, então ele basicamente está querendo jogar a responsabilidade disso para cima de outras pessoas. E sim, ele tem que assumir também o lado dele na história, porque no BBB ele fazia isso. No BBB o Davi fazia demais isso, inclusive. Ele assumia, batia no peito, e isso foi o que inclusive conquistou as pessoas, o público aqui fora. Bato no peito e assumo mesmo, vou lá, jogo na cara, assumo. Ele fazia isso, peitava todo mundo e as pessoas adoravam. Por quê? Porque ele assumia. E agora aqui fora ele não faz, ele não assume a responsabilidade dos atos dele. Não dá para você viver culpando as pessoas pelos seus atos, pelos seus erros. E me parece, né, que ele tenta desviar o assunto jogando isso aí para aquela coisa lá do curso de tiro. Que inclusive ele próprio entendeu que isso era errado, foi ruim, aliás, ele ter colocado isso na internet e ele próprio apagou. Só que já era tarde demais, inclusive, né? Tanto que eu falei, da tal equipe de 40 pessoas, nenhuma dessas pessoas aí foi capaz de chegar no Davi e dizer, cara,
Será que tu não tá vendo que isso não é legal? Será que tu não tá vendo que postar e falar sobre isso aí pode dar ruim pra você? Será que tu não tá vendo isso? Enfim, ele relacionou uma coisa com a outra, só que não, a Tamires não menciona esse fato, a Tamires não menciona isso. A medida protetiva dela não menciona esse fato aí do curso de tiro, isso não tem nada a ver, inclusive. Ela menciona a chamada de vídeo que aconteceu no dia 15 de julho. Será que ele lembra se ele realmente estava lúcido ou se ele estava embriagado? Se ela tem os prints e os vídeos sobre isso, né? A gente vai descobrir daqui a algum tempo, né? E aí ele diz ali que tem perseguição contra a pessoa dele, que ele não pode mais tomar uma água de coco na praia, que ele não pode mais postar uma foto, que ele não pode mais fazer nada, porque isso já está ultrapassando todos os limites, que ele pede que as pessoas só entendam que a cabeça dele já está assim, e que ele é só um ser humano, que as coisas já estão, enfim, ultrapassando os limites. Ele só precisa entender o seguinte, né, Davi? O seu grande problema é que você também não responde, você se nega a ter uma assessoria de comunicação que lide direito com esses fatos, que faça a sua imagem, inclusive, sair de uma forma positiva. Porque não tem ninguém te perseguindo, não tem ninguém aí querendo o seu mal. É só você que está se colocando nessa posição, é você que está se colocando nesse lugar, é você que aparece desse jeito. Não é a gente que está desejando o seu mal, mas é você que está metendo os pés pelas mãos aí, é você que acaba criando essa situação e que depois as pessoas têm que falar. Porque afinal, você mesmo, como você mesmo se coloca, você é um influenciador. E como influenciador, a gente acaba querendo saber sobre a sua vida. E como você se nega a ter uma assessoria, se nega a ter pessoas que cuidem de você, da sua carreira, você simplesmente acha que você pode fazer isso sozinho. E você está descobrindo que não pode. Você está descobrindo agora que, infelizmente, neste mundo da fama, nesse mundo onde a gente tem que lidar com o público, você precisa, sim, de pessoas que entendam disso de uma forma profissional. Infelizmente, não vai ser assim qualquer pessoa que vai lidar com isso. Mas, né, essa situação vai se prolongar por mais tempo. Enfim, o que a gente pode concluir dessa situação aí envolvendo o Davi e a Tamires? Primeiramente, né, Davi não pode mais falar com Tamires, citar o nome dela. Davi não pode mais entrar em contato com ela, então vocês não vão ver mais Davi falando sobre Tamires. Caso ele faça, sofrerá sanções, por exemplo. Caso ele resolva ali falar sobre ela em algum vídeo, caso ele resolva mencioná-la, ainda que indiretamente, capaz dele ter algum problema com isso. E isso, obviamente, inclui aí os familiares dele. Então isso acaba afetando os familiares também, tá? Com relação à própria Tamires, me parece que ela também não vai querer falar muito sobre isso, né? Ela não quis falar muito com o Pazin, ela não quis falar muito com o Perline. Eu mandei mensagem para ela também, mas ela também não quis responder ali no direct e tal. Eu entendo, inclusive, a situação dela. Nunca vou duvidar da palavra de uma pessoa que está passando por esses problemas, então é muito difícil a gente ver essas situações acontecendo, tá? Sobre isso, gente, a única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Essa história não vai ficar por aqui. A gente sabe que não vai e provavelmente amanhã a gente vai ter mais vazamentos desse caso, mais detalhes, mais coisas aí vazando e tal sobre isso, mais coisas vocês vão ver. E aí a gente vai falar mais sobre isso, tá? Antes da gente terminar, eu tô vendo se tem alguma coisa aqui sobre o Davi, se a irmã dele falou alguma coisa, tá? Rapidinho. Ela não fala nada não, tá?
Não, ela não fala nada sobre isso, não. A única coisa que ela fala aqui nos stories dela, tá? No Instagram, é que ela basicamente teve uma conta dela desativada porque o Instagram achou que ela tava coisando as políticas, tava violando as políticas da plataforma. Basicamente isso aí, mas ela não falou nada, não. Fui olhar o perfil da mãe do Davi também. A mãe do Davi só sabe falar aquelas coisas dela, aquelas mensagens cifradas ali dela. E disse que o inimigo não ia destruir o Davi. Sendo que o próprio inimigo do Davi é ele mesmo. Não é ninguém que está querendo destruir o Davi. Então, tipo, vamos, ver quais serão os próximos passos dessa história. Enfim, né? Olhei também ali o perfil da Tamires, mas ela também não se manifestou mais. É isso aí que a gente tem para falar para vocês, assim, de última atualização. As provas existem. Em algum momento, pode ser que alguém ali, assim, vaze essas provas e a gente acabe descobrindo muito mais do que as pessoas ali que estão apoiando o Davi, que as pessoas ali da torcida do Davi não queiram acreditar. Mas muito provavelmente a gente ainda vai ver isso acontecendo nos próximos dias, talvez meses. Isso ainda vai vir à tona em algum momento. E aí a gente comenta aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.